Olá, tudo jóia? Muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais esse vídeo. E nesse vídeo você vai ver a minha rotina de negociação com uma cliente minha que é designer de joias e que estava fazendo a joia para um cliente final, tá? Então você vai ver todo o processo em que eu negocio com ela. Na verdade eu fiz como se fosse um vlog. Então diariamente eu fui agrupando as datas e o que aconteceu nessas datas. E aí eu fui explicando sobre a negociação e você vai ver também a parte da modelagem 3D. O foco desse vídeo é para você ter mais ou menos uma ideia da negociação com a designer, com o cliente final, porque a gente teve que passar algumas mudanças para ele, né? Algumas opções que ele teria para fazer a parte da peça e para que essa peça funcionasse na produção da minha cliente, que é designer de joias, tá? Então acompanhe essa rotina, se ficar dúvidas, deixa nos comentários do vídeo, curte, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Então, o primeiro contato que eu e a Emanuela tivemos sobre esse projeto foi no dia 9 de outubro. Depois, o segundo contato, no dia 9 de outubro, ela mandou algumas imagens para mim, para eu fazer o orçamento da modelagem 3D. Aí, eu passei o valor para ela, pedi para ela me dar mais algumas informações do projeto, e aí ela voltou a entrar em contato comigo no dia 16 de outubro, que foi um dia em que a gente conversou bastante, porque aí eu fiz levantamento de preço aproximado de prototipagem, de borracha, valor de frete, porque a gente não tá na mesma cidade, e passei algumas outras informações para ela. Depois disso, a gente falou no dia seguinte, no dia 17/10, para continuar analisando o projeto. Porque como a cliente mandou vários modelos diferentes, então a gente precisava definir qual que é o modelo real que a cliente ia desejar no pingente dela. E aí, a nossa conversa continuou depois do dia 18/10, então a gente conversou 3 dias seguidos sobre o mesmo projeto, sem nada definido ainda, sem nada certo. Depois, no dia 25/10, ela confirmou que a cliente aprovou o orçamento inicial, a cliente ficou ciente de que são valores aproximados, que pode ter uma diferença de valor de produção para cima ou para baixo, né? E aí ela falou sobre a questão de ter uma imagem 2D, uma imagem de linhas para a cliente aprovar antes de se fazer o 3D, para ela ter mais segurança do que ela vai receber, tanto para nós também como que estamos prestando o serviço para a cliente, tá? Porque quando a cliente não sabe o que ela vai receber, às vezes ela pode receber alguma coisa que não gosta. Então, assim, a gente tem que minimizar de todas as formas possíveis essa questão da cliente levar um susto no final, né? A possibilidade de erros, a gente tem que minimizar da melhor forma possível. Então, nesse dia, no dia 25/10, a gente continuou conversando. E como o esboço, uma imagem de linhas inicial, não estava incluso no projeto, teve alteração de valor. E aí ela foi passar isso para a cliente, eu expliquei para a Emanuela todas as questões necessárias da produção, porque tem a questão da cliente que vai receber o desenho, receber um desenho em linhas em que ela vai poder aumentar e ver 1 milhão de detalhes. Mas a peça que ela vai receber no metal é uma peça pequenininha, minúscula, é 2 centímetros o pedido dela. Então, parte dos detalhes não vão caber, na verdade não vai ser possível de ser mostrado, porque a redução é tanta que o detalhe some, tá? Então eu expliquei para ela essa questão, falei que até acharia melhor não enviar uma imagem muito detalhada, e aí ela conversou com a cliente, e a cliente mandou uma imagem de referência hoje, que é dia 31/10, então a gente ainda teve que esperar 5 dias a cliente decidir toda essa parte do projeto, tá? Aí ela me mandou uma imagem linda, que é essa que você tá vendo. E aqui a gente tem vários Cs. E esses Cs interferem no processo de produção e na qualidade da peça que a cliente vai receber. Então, esse desenho que a cliente mandou, ela tem esses pequenos poréns. O Centauro, ele é 100% 3D. Ele tem volume, a gente vê
a diferença da profundidade das pernas do centauro, ver o detalhe do rabo do cavalo, do cabelo do centauro. Então, assim, são muitos detalhes que são em alto relevo. E a chapa, a medalha, é em baixo relevo. Se isso tudo sair junto na produção, para ser como uma peça só, lá no polimento, no acabamento da peça no metal, a pessoa que for fazer o polimento vai ter muita dificuldade de deixar essa placa atrás bem acabada, bem polida. E aí ficam uns detalhes que parecem umas areinhas na peça. Então, assim, o ideal seria fazer em partes separadas, ou seja, fazer o centauro separado da medalha. E aí eu fiz algumas sugestões para ela. Uma sugestão foi fazer a medalha e o centauro separado no 3D, e aí manda prototipar, são 2 protótipos e não mais um, e 2 borrachas e não somente uma borracha, como era o projeto original. E a segunda opção que eu dei para ela foi fazer o projeto do centauro. Saiu o centauro totalmente 3D com a borda da medalha em volta dele e no fundo não ter nada, ser vazado. Por quê? Porque aí ela manda cortar uma chapa em laser no ouro para ser soldado na parte de trás da medalha e ficar uma peça só. Dessa forma, teria uma economia, tanto no valor da prototipagem, quanto na borracha. Também em material, porque a chapa que vai ser cortada a laser, ela tem a possibilidade de ser muito mais fina do que se a peça for feita na modelagem 3D, se a chapa for feita na modelagem 3D. Por quê? Porque a prototipagem e o protótipo de produção, eles têm um limite de espessura na questão do mais fino que eles suportam. Então tem um limite ali que eu posso chegar. E na chapa cortada a laser não existe esse limite, então fica muito mais fácil, muito mais leve a peça do que nesse caso fazer a medalha produzida na prototipagem. Mas tem essa questão da redução do valor em uma parte do projeto, só que tem a questão da adição de valor na outra parte do projeto, que é fazer esse corte a laser, vai ter um pouco mais de trabalho na montagem da peça. Então, assim, tira de um lado e aumenta um pouquinho do outro, tá? Mas ainda assim, do meu ponto de vista profissional, eu considero que vai sair mais em conta o processo do corte a laser. São 2 questões, é a questão da qualidade do acabamento e do valor de produção. E aí a gente tem que explicar isso para a cliente, para ela entender que tem todas essas variáveis e ela tomar a decisão do que ela quer. Às vezes ela quer um pingente e ela não se importa que a chapa no fundo do centauro vai ficar ali com uma porosidade, com os granulados ali onde devia ser liso, onde devia ser totalmente espelhado. E aí tá tudo bem. Só que quando você vê, quando você sabe como poderia ficar e quando você vê como não ficou, né, o resultado de não ter ficado na melhor qualidade possível, a gente tem uma decepção. Então, eu como designer e modelista 3D de joias, eu tenho esse trabalho de dar muita atenção para o cliente, de fazer muitas explicações para ele entender o que ele pode e o que ele não pode receber. E quando a gente vai falar que teve diferença no orçamento, ele tem que entender por que está tendo uma diferença no orçamento. O cliente tem que entender que isso vai mudar a qualidade do que ele vai receber. Talvez a peça vai ficar mais pesada, vai ficar mais cara, vai ficar mais leve, o acabamento vai ficar bom, o acabamento vai ser difícil, pode ser que não fique bom. Então, todos esses Cs do processo de produção de joias, eu explico para os meus clientes, para ele entender o que eles estão adquirindo. Consequentemente, o cliente ele tem uma visão diferente do que ele está adquirindo, porque não é igual miojo, né? Eu sempre falo do miojo, porque é o melhor exemplo. Não é igual miojo, que 3 minutos está pronto. É todo um processo bruto e delicado, porque tem um processo todo de fundição de metal derretido, forno, martelo, serra, e tem toda a parte delicada, que é o polimento, o acabamento, a cravação. Então, assim, tudo isso é o composto da joia, só que o cliente final não conhece, e tá tudo bem. Então, hoje, no dia 25, eu mandei os áudios explicativos para a Emanuela, que é a designer que está intermediando o contato com o cliente final. O cliente entrou em contato primeiro com ela, né? Eu passei todas essas questões que eu acabei de falar, essas sugestões da produção, e agora a gente tem que esperar de novo, porque agora a Emanuela tem que falar com a cliente final, explicar tudo isso para ela, falar que vai ter alteração de valores, e a gente tem que esperar a cliente se decidir, tá?
E aí, eu te vejo então no próximo dia, onde eu tiver uma resposta da Emanuela. Até mais! Olá, pessoal! Bom, hoje é dia 7 de novembro, na segunda-feira, acho que foi dia 5, mais ou menos, eu conversei com a Emanuela, porque eu estava preocupada com a questão do prazo. A cliente, ela tem um prazo para receber o pingente e ela ainda não tinha dado a resposta até o começo da semana sobre as mudanças que a gente sugeriu. E então, para adiantar isso, para a gente conseguir produzir a peça, a Emanuela tomou a iniciativa de fazer o adiantamento da parte inicial para eu começar a produção e para a gente conseguir entregar no prazo. Então, hoje eu tô começando a peça. Na verdade, eu não tô começando, né? Na segunda-feira eu avaliei a imagem final que eu mandei para ela. E aí eu vou usar algumas partes que eu já tenho pronta para poder fazer a modelagem. Afinal, não preciso modelar do zero. E aí eu tô com as peças aqui na tela. Então eu comecei primeiro ajustando a questão do tamanho do pingente na tela do Rhino. E aí eu já fui pro programa que eu trabalho a parte orgânica. Então isso que você tá vendo aí na sua tela é um pingente que eu fiz do São Jorge em 2015. Essa é a parte, eu tenho costume de salvar algumas etapas. Então eu cheguei nessa etapa, salvei dessa forma, né? E aí eu vou utilizar esse modelo inicial. E aí eu tava rindo aqui porque a diferença, assim, da prática é muito grande do que eu faço hoje e do que eu fazia antes. É claro que isso aqui não é o pingente final que eu entreguei, né? Eu coloquei uma roupa no moço, teve todas as questões estéticas. O resultado final do São Jorge, na verdade, ficou bem diferente disso daqui, mas isso daqui foi uma base crua para eu começar a modelagem e melhorar a modelagem em cima dessa base crua, né? E eu vou utilizar isso daqui então eu vou utilizar esse mesmo rapaz aqui para fazer o centauro e esse cavalo. E aí primeiro eu vou arrumar ele separadamente para depois cortar a cabeça do cavalo e colocar o rapaz no lugar, certo? Então vocês vão acompanhar aí o processo, vai ser um pouco adiantado, claro, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas eu vou colocar todo o processo de eu fazendo a modelagem do cavalo e do homem para chegar no resultado final da imagem do fundo do Rhino, né? Que aí eu vou inclusive adicionar a imagem aqui, porque eu preciso dela como referência para eu fazer a mágica. E vamos ver o resultado final disso juntos, tá bom? Então, até o próximo vídeo.